Tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas? A gente está aqui para a terceira aula, né, dos princípios, e o que eu quero trazer hoje é sobre forças, para vocês entenderem que o que, né? Eu falei sobre a ciclicidade na primeira aula, na segunda aula eu falei da dualidade, tá? E nessa terceira aula a gente vai falar das forças. Por quê? A gente tem que entender que tudo é cíclico, tá? Isso eu estou trazendo dentro de um princípio oriental, tá? Depois, a gente tem que entender que as coisas têm seus princípios duais e forma trindade, e o que faz as coisas acontecerem ciclicamente, e o que faz elas terem a dualidade são as forças, tá? E essas forças, elas são ações inerentes a algo, tá? Então, o que acontece? Eu quero trazer hoje aqui, ó, para a aula de hoje, essa questão das forças. Tá? O que acontece? O que eu quero dizer com forças? A gente tem algo aqui que é um ponto, como se fosse eu ou tu. Tá? A gente tem, por exemplo, a força da gravidade aqui dentro do planeta Terra. Tá? A gente pode aplicar algo aqui para isso vir para cá. A gente aplica uma força nisso. Tá? Assim como a gente vai fazer essa força aqui. Então, nós vamos ter, dentro de um princípio, a questão da ciclicidade, nós vamos ter que ter forças agindo para que isso aconteça, tá? Assim como na questão da dualidade, que a gente vai ter esses pontos, nós vamos ter forças agindo para as polarizações das coisas, tá? Então, a gente vai trazer que uma das forças que existem é a força da vida, que a gente pode chamar aqui de Dharma, né? A força do que vai acontecer, do que é a vida, né? A força da divindade, a força original, tá? E nós temos o karma, que é a força, né, da ação e reação. Trazendo bem para o nosso português aqui e bem simples de entender. É ação e reação, ou seja, uma força, ela aplica, né, uma força para cá, e essa força que está aqui, ela vai fazer uma força de igual força contrária. É princípio de física, tá? Mesma coisa, a gravidade está aqui porque a gente não cai, porque a gente tem a Terra que está fazendo uma força ao contrário. E a gente fica nisso aqui, mas as coisas elas caem. E tem a ver, claro, com a densidade das coisas, tá? Mas assim, eu quero só explicar aqui uma questão simples de forças, para vocês entenderem que tudo que está em movimentação, seja aqui na Terra ou em qualquer outro plano, ele parte do pressuposto que ele tem uma força, tá? E o que vocês precisam entender? Vamos para uma pessoinha, tá? A pessoinha vai empurrar algo, uma caixa que está no chão aqui, tá? O que acontece? Para ela fazer uma força para cá, ela primeiro tem que pensar. Vou empurrar isso para chegar em tal lugar. Tá me entendendo? Então, primeiro vem uma vontade, que é levar essa caixa para algum lugar. Tem um pensamento, como eu vou fazer isto? E aí depois, isso aqui vai para uma ação, que é empurrar, que é fazer a vontade se materializar. Então, todas as forças vão seguir esse princípio, tá? Que é o quê? Da vontade para materialização. O que acontece? A vontade é o ponto principal de tudo, tá? A vontade seria a força criadora, tá? Só que o que acontece? Para essa força criadora, ela se transformar numa materialização, ou a gente pode chamar aqui também de manifestação, tá? Ela precisa se unir a algo que vai dar qualidade, vai dar, não a qualidade, vai dar a substância, seja uma forma, vamos dizer assim. A vontade que está aqui na cabeça, para ela vir para cá, ela precisa de um corpo, precisa de uma forma, precisa de algo que faça esse movimento de tirar e transmitir, tá? E o que acontece aqui nesse processo aqui de fazer essa transformação? Nós temos aqui, quando eu já falei da questão da dualidade,
Nós vamos ter aqui o pai, a força masculina, melhor dizendo, né? Aqui vocês já viram a dualidade, os nomes que tem, e a força feminina, que é o quê? Esse aqui é o receptivo, né? E esse aqui é o papel ativo, né? Criador. Ou seja, a força criadora, ela precisa se juntar a uma força que recebe essa coisa e materializa ela nesse plano, tá? Então, o que que tu precisa entender para nossa vida aqui? Eu não vou falar o que precisa entender para nossa vida? Que qualquer manifestação, ela parte da nossa vontade. A nossa força de vontade é que vai definir a manifestação. Por quê? Quando a gente tem a vontade, ela vem para os pensamentos. Os pensamentos, eles são como se fosse uma programação, né? E vai fazer uma análise, um processo comparativo, duas colunas, um versus o outro, e quando entra essa vontade aqui, tá? Nós temos o cérebro aqui de uma pessoa, esse cérebro ele vai fazer um processo aqui de validar isso ou não. O que, que vai acontecer? A gente pode ter uma vontade de fazer alguma coisa, aí quando a gente chega no momento de transformar em pensamento para ação, alguma coisa ali acontece, porque às vezes nosso pensamento vai fazer o quê? Vai vir com um input aqui, ó, vai imputar coisas do tipo, não vai dar certo, é besteira, o que vão pensar, tá? E aí o que que acontece, tá? Isso aqui é como a gente tinha lá no desenho do Tom e Jerry, né? Aqui tinha um anjo, né? E aqui tinha um diabo, né? Tem aquela, vamos botar aqui aqui tinha um anjo e um diabo. É mais ou menos isso, essa conversa que está acontecendo quando o processo da vontade vai para o pensamento. E aí o que, que acontece? Aqui tu faz a escolha. Se tu escuta essa vozinha ruim, limitadora, ou tu escuta essa voz possibilitadora, criadora. Por que, que uma é limitadora e por que, que a outra é criadora? Porque a criadora, a vontade, ela existe num plano maior, num plano espiritual, num plano imaterial, tá? Isso aqui, ó, é no plano espiritual, imaterial, tá? Quando vem para cá, para o pensamento, ele vai transformar isso em forma, vai precisar de uma forma. Ou seja, aqui já começa a vir para o plano da forma, o plano do material. Tá? O que que isso faz? Isso restringe, ou seja, ele é tipo ele acontece tipo num funil, porque tu tem que transformar o abstrato numa forma padrão. E aí acontece aqui, esse processo é o processo de limitação, né? E a limitação, ela vem da materialização. Ou seja, vamos botar aqui as dimensões, né? Ele vai respeitar as dimensões materiais. O que eu quero dizer com isso? É que todas essas forças, elas acontecem desse jeito, elas agem vindo de um plano imaterial, um plano imanifestado, para um plano manifestado. Então ela vem da forma mais pura até a forma mais densa, acumulando energia, acumulando materialidade, até chegar no nosso plano aqui que a gente está vendo. Ou seja, o que a gente vê, o nosso lugar que está aqui, ele é mais ou menos esse deslocar aqui, ou a chegada aqui, né? Ele é o ponto final, né? É o ponto mais baixo onde a gente vive. E isso a gente tem que entender, tá? Porque a gente é o lugar mais denso, né? A gente não tem. Ah, eu vou como é que é? Ou pro céu, ou pro inferno, né? O inferno, igual sendo imaterial, ele não é um plano mais abaixo do que o nosso, porque o nosso é o mais baixo, o nosso é o mais denso, é o mais concreto, né? Então, a gente tem aqui o mais denso. Então, o que acontece? Todas as formas mais puras, elas vêm para as mais impuras. Ou seja, a essência, né, ela vem para a forma. Ou seja, todo esse processo de materialização que está aqui, né, ou de formalização, né, de forma, ele vem o que ele para vir da essência para a forma e da vir da pureza para a impureza, o que ele está recebendo aqui no meio? Substâncias, impurezas, tá?
E isso aí vai densificando o processo, tá? Então a força ela vai ficando cada vez mais densa, tá? E aí o que acontece? A gente tem que entender que dentro de todo esse processo, a gente tem lá o eu vou falar Big Bang aqui, mas é um processo de uma vantara, onde a gente tem um processo de uma concentração e depois uma expansão, né? Aquilo vai ficando cada vez maior. Mas a força originária, ela veio daqui. E ela vai expandindo. Até chegar no momento aqui que depois ela vai diminuir. Tá? Então, esse é um processo de uma força que vem daqui, ó. Uma força originária. Uma força criadora. E essa força criadora, ela respeita uma lei. Que é uma lei de mutabilidade. Que entra naquela questão que eu já falei da ciclicidade. Né? Porque isso aqui ele vai crescendo, ele vai sempre mudando, depois ele vai decaindo. E aqui dentro vai tendo ciclos que vão acontecendo isso, né? Claro que isso aqui não tem setinha, porque isso aqui é constante esse processo. E que daí a gente, né, dentro do nosso processo de percepção, a gente acaba limitando isso dentro do tempo, que ele só existe também dentro da percepção junto com o espaço. Por isso que eles vão falar da questão do espaço-tempo. O espaço-tempo são questões que só existem no plano inferior, tá? O que eu quero dizer com essa questão das forças também, tá? Para vocês entenderem, é que as forças, elas começam, tá? O que acontece aqui? Eu vou pegar aqui, ó, lá do início, tá? Isso aqui, nós temos um processo lá que gera essa força. Vamos pensar numa ideia para fazer uma analogia que eu acho que tu vai entender melhor o que eu quero dizer aqui, ó. Nós temos um pensamento aqui, tá? Nós temos uma empresa. O cara vai pensar aqui, minha vontade, eu vou trazer uma coisa bem material para vocês entenderem, porque isso aqui é bem processo de como em cima, embaixo, como embaixo, em cima. Microcosmo, macrocosmos, leis herméticas, leis orientais, que tudo existe em similaridade, em correspondência com os planos superiores e inferiores. Existe uma lei que ela corresponde a tudo, tá? E ela se manifesta de formas diferentes em cada plano, de acordo com a forma daquele plano, tá? Mas o que eu quero dizer? Então, a gente vindo para uma empresa que é o material dentro do nosso plano material, né, que é bem materialidade, dinheiro, grana, o cara nós vamos dizer assim, nós temos um presidente aqui que vai dizer, minha vontade é o quê? Lucrar mais, tá? Ganhar mais dinheiro. O que ele vai fazer? Essa é a vontade dele, mas ele não tem como materializar aquilo. Ele precisa de uma estrutura para materializar aquilo. Então ele vai chamar e vai lá dar para um diretor financeiro uma coisa e vai dizer para o diretor comercial outra coisa, tá? Tô inventando aqui as posições, dizendo que aqui só tem dois diretores, tá? O que acontece? Aí os diretores, aí o diretor financeiro, ele vai fazer um plano, vai fazer um plano de trabalho e vai direcionar lá para os gerentes, né? Um gerente contábil, um gerente contas a pagar, um gerente financeiro administrativo. Aí vem o diretor de comercial, vai fazer um plano, né, e vai passar lá para o marketing, né, para vendas e para o pós-vendas, tá? Estou resumindo aqui. E assim vai, tá? Vai caindo, tudo vai em decadência para as partes mais baixas, tá? Então o que acontece? A vontade aqui de cima, ela veio para um plano onde ela já foi estruturada de uma forma, mas que foi passada também como vontade para outras e foi acontecendo esse processo até chegar o chão de fábrica lá, e vai estar executando um plano que veio lá de cima, a força que vem lá de cima, passando por esses outros planos. Aqui, o chão de fábrica, tá? O que ele vai ter? Ele vai ter ele vai ter uma lei regendo ele que às vezes ele nem entende, ele só sabe que ele tem que chegar de tal hora até tal hora, tem que apertar aquele parafuso e tá. Ele vai no máximo ganhar alguma flexibilidade quanto alguma coisa, alguma coisinha assim. Só que ele vai achar que, digamos, que aquela pequena coisinha que ele tem é o livre-arbítrio dele. É onde ele acha que ele tem condição de fazer alguma coisa.
Tá entendendo a analogia que eu tô trazendo aqui? E aí o que acontece? O que tu tem que entender para trazer essa analogia? Dentro do processo de universo dessas sabedorias antigas, nós temos lá uma fonte inicial, tá? Que depois se transformou lá no universo, tá? Vou chamar aqui dentro, vou fazer assim, universo, tá? Dentro desse universo que veio vindo, ele foi criando seus sistemas. Então, dentro de um sistema lá, nós temos um sisteminha que está aqui, ó, que se a gente for chamar, é um sistema, vou fazer um desenho bem bizarro aqui, que é o sistema solar. Então, assim, tem essa vontade gera uma vontade um universo, esse universo, ele gera uma vontade, passa para um sistema solar, e dentro desse sistema solar, ele passa aqui para um sistema solar, passa para a Terra, e dentro da Terra, a Terra tem um sistema que é um sistema de indivíduos aqui dentro. Então, o que acontece? A cada decadência, tá, do processo, como é aqui, tá, as leis vão ficando maiores. Por quê? O que acontece? Da vontade lá que saiu uma orientação clara e definida, que era uma lei, aqui vai virar um conjunto de regras, aqui vai virar um outro conjunto de regras. E aí o processo ele vai indo para um bolo, um calhamaço de coisas para chegar até lá, digamos, o chão de fábrica, que é onde vai operacionalizar, naquela parte mais bruta. A gente é o chão de fábrica nessa analogia, né? Pode ser que tenha mais, aí beleza, dentro. Aí vai ter aquele outro pessoal que a gente vai, eu já falei, que nós vamos para dentro do corpo, que respeita então menos coisas ainda. Só que o que acontece, né? A gente, quando tá lá no chão de fábrica, como é em qualquer lugar, a gente é influenciado também pelos colegas de trabalho, entende? O diretor aqui comercial, ele é influenciado pelo diretor financeiro, os dois trocam figurinhas. E aqui acontece a mesma coisa. Mas como assim? É só a gente ver no nosso plano mais próximo, sistema solar. É só tu ver como a Lua influencia a Terra e como todos os planetas se influenciam. Para ver o quanto se influenciam, é para só ver a perfeição que o sistema solar funciona há não sei quantos milhões de anos, ou bilhões. Olha a perfeição, eles não se chocam, um influencia de uma maneira que funciona. A Lua influencia a Terra, aumentando e baixando as marés. Isso é só o que é conhecido, tem outras influências que a Lua tem. O Sol influencia sobre a vida na Terra, se não tivesse Sol não teria vida. No sistema vegetal, sistema animal, nosso sistema, como eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui, senão a gente pega um caso, vitamina D a gente precisa para viver, quem é que nos dá? Sol. Então, olha o lance aí, complexidade, olha como a gente está dentro de um processo de forças muito maiores do que a gente, e a gente acha que é muito grande. A gente acha que tem poder sobre a nossa vida, sendo que a gente funciona de um formato sistemático de forças. Se eu for descer, né, para um sistema aqui, que é o sisteminha do que a gente chama de nós temos aqui um processo dentro desse plano, que é aqui, vamos chamar do plano material nosso, corpo, tá? Vamos para esse corpo físico, tá? Porque a gente tem mais de um corpo, né? O corpo físico, o que acontece? Se a gente pegar aqui só a nossa parte mental, tá? Nessa parte mental, ela recebe aquela programaçãozinha que é 50%, tá? Hábitos, né? Ou seja, estilo de vida, tá? E 50% é feito de genética, né? E meio, ou seja, o meio que a gente vive, a família, né? Os nossos antepassados, tudo isso eles nos dão 50% e os outros 50% na forma como a gente vive, tá? E essa programação aqui, ela é feita. É só a gente ver que a gente aprende a fazer o que a gente está fazendo aqui por base antepassada. A gente consegue alterar alguma coisa através do nosso estilo de vida, tá? Eu tenho uma tendência, vamos supor, alguém tenha uma tendência a diabetes. A pessoa pode não sofrer de diabetes ou, né, fazer alguma coisa se mudar o seu hábito de vida, fazer exercício, não comer açúcar, enfim, geneticamente tem uma predisposição, mas tu pode mudar pelo hábito de vida, tá? Então, o que acontece? Mesmo aqui dentro do nosso corpo, tá, tem essas forças agindo. Então, nós temos a força mental, que é uma força que a gente
Por incrível que pareça, daí eu te pergunto, se a gente é uma coisa só, por que a gente não controla a força mental? Se a gente só tem um corpo, se a gente só tem uma consciência, se a consciência é a força mental, por que a gente não controla ela e por que a gente consegue ver ela em segundo plano? Né? Então a gente tem essa força mental, a gente tem e tem uma força psíquica, que é uma força maior, uma força espiritual, né? E a gente tem essa força astral também, tá? Então a gente tem uma força das emoções, né? As emoções, elas agem sobre a gente, e a gente também não tem escolha sobre ela, ou seja, a emoção ela vem ou não vem, o que a gente tem poder depois é como a gente dá significado para ela e como a gente relaciona ela a alguma coisa, mas a emoção ela é inerente, ou seja, tu vê a quantidade de forças que estão agindo sobre a nossa vida e a gente não tem nem noção. A gente acha que só nós temos uma força. Então, por que eu estou trazendo tudo isso? Para te entender que existem forças muito maiores e forças menores, mas todas elas estão agindo sobre a nossa vida, todas elas acontecem com a gente. E qual que é o lance da nossa vida? É a gente começar a entender essas forças. A gente começa a entender e começa, pelo processo de correspondência, a entender e jogar no sentido de administrar as forças que exercem poder sobre a gente. Então, se a gente entende que as coisas são cíclicas, ou seja, elas vão e vêm, ou seja, essas forças elas têm um padrão de funcionamento, tá? Um padrão de funcionamento de ciclicidade, ou seja, e outra, ela tem a dualidade, ou seja, essas forças elas estão sempre buscando se compensar, tá? Elas vão e vêm buscando forças, elas vão agindo e reagindo, né? A gente começa a entender que tem forças maiores que determinam nas nossas ações, determinam quem a gente é e a gente nem está se dando conta disso. Quantas vezes a gente age com força sem estar tá percebendo isso. Então, como é que a gente... Beleza, tu entendeu tudo isso e viu que a gente... Tá, mas como é que eu tomo consciência? Agindo nessa força aqui, se conectando a essa força aqui, que é a força que a gente chama de vontade, que a gente pode chamar de eu superior, de Deus, né? E do que tu quiser nessa parte superior, onde a gente se conecta com a nossa essência, se conecta com o nosso propósito, se conecta com quem a gente é e deixa ela ganhar força dentro da gente. Ela tem que ganhar a força, porque é ela que vai fazer a canalização. Porque uma coisa que vocês têm que entender é que a partir do momento que existe essa força central emanando, ela quer o quê? Ela quer a mesma coisa que esse presidente aqui, ou o diretor da empresa quer, esse presidente, dono da empresa quer, que a ação dele seja realizada. Então, como é que a ação dessas pessoas ela é realizada? Passando adiante a força. Passando adiante a força. Não ficando com essa força na mão. Se o diretor comercial ficasse com essa vontade para ele e não distribuísse ela, não fosse adiante com o papel dele, ele seria demitido, porque essa vontade não aconteceria. Então, quando a gente fala do ser humano, a gente vem com isso aqui, como é que a gente transforma? A gente transforma essa força em ação. O que é a força contrária à ação? Nossos pensamentos, que acaba ficando aqui. E qual que é o problema? Para te ver a grande lance como tudo funciona de um jeito muito organizado e muito simbólico, tá? Se tu tem essa vontade e tu deixa os pensamentos ficarem brigando dentro de ti com isso, tu vai ter um problema provavelmente de ansiedade, que é excesso de pensamento, tá? E de processos de pensamento e falta de ação. Ou seja, teus pensamentos estão muito mais lá acelerados do que tu pode agir. E aí tu não consegue fazer essa energia, essa força fluir através de ti para executar algo. Entende? Tu vai deixar isso ficar aqui dentro do teu corpo, tu vai adoecer, tu vai ter ansiedade. Muito tempo vai gerar outros problemas de saúde. Outra coisa é a depressão. A depressão é que tu também não deixa essa vontade ir adiante, porque os teus pensamentos internos, eles amortecem aquilo e aprisionam aquela vontade de uma forma muito negativa, que também vai deixar energia dentro de ti, que tu também vai ter doenças depois, porque vai ter todo um processo químico, né, do corpo, que eu falo no meu curso e falo em alguns outros canais sobre isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se tu entender essas três forças e como elas funcionam, esses três princípios, né, a ciclicidade, a dualidade, as forças, começar a conectar isso com várias sabedorias e pro teu dia a dia,
tua vida vai ser fantástica, tua vida vai ser próspera, tua vida, tu vai construir o que tu quiser na tua vida, porque tu vai perceber que tu deixou, tu não tava fazendo as coisas avançar porque tu não entende como a vida funciona, tu não entende como as coisas funcionam. Então eu fiz essas 3 aulas, essa aqui é a última, vídeos curtinhos aqui, para também te mostrar o quê? Ah, eu quero saber mais sobre isso. Tem o curso, né, A Jornada da Sua Vida, tá? Que vai fazer toda uma explicação mais profunda dessas coisas que eu tô falando, tá? Eu trouxe sobre um aspecto diferente para cá. Lá a gente vai falar sobre o primeiro aspecto, tá? Que é um aspecto científico, ou seja, como o corpo funciona, parte científica, como é que essa parte animal nossa funciona, processo de pensamento, como é que ele é construído, etc, tá? Nós temos o segundo módulo da filosofia. Então, isso aqui que eu tô falando, as forças, é uma união, por exemplo, de filosofias, né? Ou seja, são princípios que aparecem na filosofia chinesa, na filosofia hindu, né? Tem um pouco na egípcia, nas orientais, basicamente, né? E aí eu vou fazendo esse compilado aqui, tá? E nós vamos para a terceira parte, que é um pouco mais prática, a união disso tudo para nossa vida. Como é que a gente vai conseguir prosperar, como é que a gente consegue ter saúde, como é que a gente consegue viver uma vida que a gente deseja, saindo dessa prisão que é esse nosso processo animal, que a gente foi colocado, que a gente vive essa vida aqui, porque a gente vive essa vida é uma vida de provas, de desafios, é uma vida, como eu falei, a mais densa delas, é a vida onde a gente está aqui e a gente tem essa relação de forças da forma mais densa e mais forte possível, porque a gente tem que aprender sobre elas, e aqui a gente aprende na marra, na porrada, entende? É assim mesmo, ou seja, a vida ela não é igual, ela não é simples, essa vida aqui, ela não é uma vida maravilhosa como as pessoas pintam. A gente pode transformar ela quando a gente entende como ela funciona, e a gente tira esse poder dessas forças de cima de nós, e a gente entende elas melhores, ela melhor, entende? Então, era isso que eu queria trazer nesse terceiro vídeo. Dúvidas, qualquer coisa, pode perguntar e fica bem tranquilo. Se tu achou legal aí, ó, curte. Se tu achou que essa mini aula aí de hoje é interessante para alguém, aí pode compartilhar, fica bem à vontade. Assim, ó, não te esquece, tá, de acompanhar o canal aqui, de se inscrever no curso da Jornada da Sua Vida. Esse mês, mais do meio para o final, eu tô lançando uma oportunidade incrível do curso, tá? Vai ter umas modificações. Então, assim, me segue lá no Instagram, @RodrigoBrandalize, tá? E lá eu vou colocar uma promoção fantástica, eu vou fazer alguns ajustes também, uma condição imperdível, inesquecível, nunca vista antes, para te poder se emancipar, para te poder evoluir, crescer de uma forma muito grande, porque quando a gente cresce, nosso mundo cresce. Ou seja, a prosperidade ela não está fora, ela está dentro, e por isso que a gente tem que fazer esse entendimento das coisas. Tá bom? A gente se vê. Muito obrigado por ter ficado até agora e tchau, tchau.